Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, Pai seja contigo. Vamos a mais uma aula, a mais um princípio bíblico de interpretação. Esse princípio é tão básico, tão simples, mas fará uma grande diferença a partir de hoje, se praticado na sua vida de estudo da palavra de Deus. Então você já sabe, nesse momento você precisa fazer o nosso devocional. Pausa o vídeo agora, faz a tua oração, se lembra do nosso acordo, você busca conhecimento, mas também a graça. Então pausa o vídeo agora, tá bom? Faz a tua oração, pede para o Espírito Santo te ajudar no entendimento, na compreensão do conteúdo e que acima de tudo você coloque em prática, ok? Agora que você já orou, nós vamos para a nossa aula. E olha só a aula de hoje, muito top. Nós vamos falar desse assunto, que é simplesmente você aprender a conversar com o texto bíblico. Você já parou para analisar isso? Você já, pelo menos, idealizou que você poderia conversar com o texto? Então deixa aqui nos comentários se alguma vez você já conversou com o texto, ou se você nunca havia parado para pensar nisso, qual a importância de se conversar com o texto. Quero que você reflita sobre tudo isso, e se você nunca fez nada disso, então aqui embaixo comenta que eu quero ler o teu comentário. Então vamos lá, quando eu falo de conversar com o texto, só centralizar aqui, existem, alguns pontos que são importantes que nós precisamos atentar. Então olha só, conversar com o texto, na verdade, é uma prática que vai facilitar, assim, de uma forma bem simples, a sua compreensão daquele texto. E para que você possa compreender esse texto, para que você possa ter essa conversa com o texto, algumas perguntas são fundamentais e elas não podem ser deixadas de fora. Então vamos conhecer basicamente essas perguntas que você precisa fazer. Então olha só, aqui nós temos as perguntas que você vai fazer. Nós vamos analisar uma por uma para uma melhor compreensão. A primeira pergunta que você deve fazer é essa: o que? Certo? Dentro dessa pergunta, você deve buscar essa resposta. De que assunto trata o texto? Ou o que aconteceu? Você está lendo o texto da Bíblia. Você precisa perguntar para aquele texto. Esse texto aqui trata de quê? Esse texto aqui, o que aconteceu nessa história? Por que eu estou lendo esse texto? Qual o desenrolar do que está acontecendo, do que aconteceu aqui? Então, essa pergunta é muito interessante. O que, certo? Do que se trata o texto, ok? Ou o que aconteceu no texto. A segunda pergunta é basicamente quem, né? Aí você deve analisar o seguinte: as pessoas que são faladas no texto, né? As pessoas que são faladas no texto. Você pode copiar o nome delas, fazendo uma lista, ou eu praticamente prefiro estar grifando ali no próprio texto. A pergunta é quem, né? Quem está falando nesse texto? Quem são as pessoas que estão sendo faladas no texto? Ok? Então você deve pensar nisso. Quem está falando, já falamos sobre isso nas aulas anteriores, e você também precisa identificar quem são as pessoas que estão sendo faladas, as pessoas que são faladas no texto. Eu particularmente gosto de grifar o nome porque aí eu consigo identificar as pessoas que estão ali naquele texto, quem são elas, tá bom? Quem está falando, para quem destina a mensagem, tudo isso é importante quando você faz essa pergunta. A terceira pergunta que você vai fazer é basicamente essa: quando? Essa é uma pergunta também muito interessante. Então, se o texto mostra em que momento aconteceu ou que período estava sendo falado. É interessante, certo? O texto às vezes nos ajuda a identificar isso, ou às vezes precisamos de ferramentas para identificar. Às vezes o texto mostra quando isso aconteceu, algumas passagens mostram quando isso aconteceu, ou tente localizar o período, né, do que aconteceu, quem estava sendo falado, o que estava sendo falado ali. É muito importante que você tenha essas respostas. Então, dentro da terceira pergunta, quando? Se o texto mostra em que momento aconteceu ou o período que estava sendo falado. Você precisa situar isso porque vai te ajudar demais.
A quarta pergunta é basicamente onde, o local onde aconteceu o fato, ou foi escrito o texto. Muitos cristãos não param para analisar isso aqui. Onde isso aqui foi escrito? Onde isso aqui aconteceu? Em que cidade? Estava indo para onde? Então, tudo isso te ajuda na interpretação e na compreensão da Bíblia Sagrada. A outra pergunta é como, né? Alguns detalhes de como aconteceu tudo ou o que estava sendo dito no texto. Então, é muito importante que você tenha também essa resposta. Eu vou te dar um exemplo aqui. Nós vamos colocar aqui para o último. Eu vou tentar usar um exemplo bíblico, onde a gente pode encaixar todas essas perguntas para ficar mais claro para você. Então vamos lá. A outra pergunta é o porquê. Por quê? Então, o objetivo da mensagem e o seu significado prático para a época e para as pessoas que são faladas no texto e como pode servir para nós hoje. Isso aqui é basicamente isso, né? Quem está falando, você já identificou para quem está falando, qual é o objetivo dessa mensagem? Por que que esse texto foi escrito? Por que que esse texto foi destinado para uma pessoa, para uma nação? Certo? Quais são as lições práticas para aquela época? O que que eles poderiam extrair para colocar em prática? Certo? E daí, o que que isso pode servir para nós hoje? Como é que eu posso aplicar isso para a minha vida hoje? Quais as lições que podem ser utilizadas hoje? Então, no porquê você consegue identificar todas essas respostas. Então, vamos lá. Eu vou te dar um exemplo bíblico para encaixar cada uma dessas perguntas para ver se fica mais fácil aí o entendimento para você. Quando eu falo aqui, por exemplo, o quê? Né, do que se trata o texto? Vamos usar Marcos capítulo 3, lá onde fala que Jesus chamou os 12 discípulos. Então, o quê, né? De que trata o texto? Então, o texto trata aí da chamada dos 12 discípulos. Então, quem, né? As pessoas que são faladas no texto. Eu sei que quem está falando é Jesus, quem escreveu é Mateus, e as pessoas que são citadas são aquelas que são chamadas pelos nomes que Jesus chama para estarem com eles. Então, lá tem a lista, você pode grifar. Quando, né? O texto mostra quando isso aconteceu ou qual período isso estava acontecendo. Posso deduzir aqui, aconteceu aí quando Jesus estava com aproximadamente 30 anos no início do seu ministério. Então já tem mais ou menos ali uma localização. Onde? Então vai dizer que Jesus estava no monte, né? Jesus tinha passado a noite orando. Depois ele, ao amanhecer, ele subiu ao monte e ali ele chamou os que ele quis, né? O capítulo vai dizer isso. Então, local onde aconteceu o fato foi escrito o texto, certo? O texto foi escrito lá em Jerusalém. Alguns dizem que Mateus escreveu quando estava lá. Isso a gente pode pesquisar e achar melhor. A gente pode também tentar localizar qual a cidade Jesus estava, qual a região Jesus estava. Tudo isso vai te ajudar. Como? Então, dentro desse exemplo de Marcos 3, onde a gente está falando da chamada dos apóstolos, né? Então, como? Alguns detalhes de como aconteceu tudo ou o que está sendo escrito no texto. Então, Jesus, né, precisava iniciar seu ministério, ele precisava ali dos seus discípulos, porque todo líder naquela época precisava ter no mínimo 10 discípulos para que a liturgia pudesse ser cumprida naquela época. Então Jesus precisava chamar no mínimo 10 e ele chama 12, que era um padrão usado aí por muitos líderes naquela época. O texto vai dizer também que ele passou a noite em oração, depois ele foi para o monte, começou a pregar e chamou aqueles a quem ele quis. Por quê? Né? Eu já até falei aqui um pouco do porquê. Então, o objetivo dessa mensagem, certo? O objetivo desse texto ter sido escrito, nos ensinado, é para mostrar que Jesus chama aqueles a quem ele quer, para mostrar que a obra precisa de colaboradores, a obra precisa de pessoas, e isso nos traz algumas lições para aquela época e também para nossas épocas, para nossos dias atuais. Que lições? Que Jesus chama aqueles a quem ele quis. O texto não fala de salvação, o texto fala de vocação. Deus vocaciona a quem ele quer, ok? Então, basicamente, aqui você tem essa aula muito importante. Eu tenho certeza que você nunca tinha parado para pensar nisso. Meu Deus, eu preciso conversar com o texto? Sim, você precisa conversar com o texto e você viu que é muito importante. É tão simples que
não dá, meu Deus, isso vai fazer muita diferença, tá bom? Então, comenta aqui o que você achou dessa aula. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E eu te espero aí na última aula desse módulo, que também é simples, mas muito top. É um princípio que vai te ajudar muito na interpretação da Bíblia. Até lá!